Oi, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Pedro. Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre os vírus da família herpes. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Para a gente fazer essa discussão. Vamos lá. Bem, basicamente, a gente vai passar pela classificação dos vírus da família herpes, pelos mecanismos de replicação viral, mecanismos de latência e reativação, falar um pouquinho da patogênese envolvida, né, na infecção viral por vírus dessa família e, por fim, as síndromes clínicas junto com a terapêutica farmacológica. Falando um pouco da estrutura do vírus, bem, todos os vírus da família herpes são vírus DNA fita dupla e todos envoltos por um núcleo capsídeo. Eu trago aqui para vocês uma imagem do herpes simples 1, tá, para representar todos os vírus dessa família. A gente tem aqui uma bicamada lipídica, né, membrana externa. Colada à membrana externa, a gente tem glicoproteínas de superfície que funcionam como antígenos, né, virais. Entre a membrana externa e o núcleo capsídeo, a gente tem um tegumento proteico. E dentro do capsídeo, a gente tem o DNA de fita dupla. Perfeito? Em relação à taxonomia da família herpes viridae, a gente tem subfamílias. A gente pode dividir a família em subfamílias. As famílias alfa herpes viridae, a subfamília beta herpes viridae e a subfamília gama herpes viridae. Na subfamília alfa, a gente tem representado o herpes simples 1 e 2 e o varicela zoster, que é o herpes tipo 3. Na família beta, a gente tem o CMV, que é o herpes tipo 5, o herpes tipo 6 e o herpes tipo 7. Os dois herpes, o tipo 6 e o 7, eles são muito comuns na infância, então nessa aula eu não vou citá-los, vou deixar para a pediatria falar mais deles. Em relação à família gama, a gente tem o EBV, que é o Epstein-Barr vírus, o herpes tipo 4, e o HHV8, o herpes tipo 8, causador do sarcoma de Kaposi. Em relação à replicação desses vírus, a gente sabe que basicamente os vírus eles entram na célula epitelial através de endocitose. Eles fundem o envelope viral com a membrana endocitótica e dentro desse endossomo fica o núcleo capsídeo. Esse núcleo capsídeo ele é liberado no citoplasma e ele vai migrar para o núcleo. No núcleo, o DNA é liberado e acontece a replicação desse material genético. Os genes virais vão codificar proteínas que regulam tanto a expressão do vírus, tanto a estrutura do vírus. Então, as montagens e a dinâmica do vírus é regulada por esses genes virais que estão no DNA viral. Após essa codificação dessas proteínas, a montagem do vírus ela vai acontecer no citoplasma e na saída do vírus pronto, o envelopamento dele vai se dar através da membrana plasmática. Perfeito? Em relação à latência e à multiplicação, a gente sabe que esses vírus são capazes de ficar em latências em diversas células. Então, a gente tem os neurônios e os gânglios sensoriais, muito comuns no herpes simples. As células mononucleares, né, como fonte de latência, especialmente para o citomegalovírus, e as células linfóides sendo vindo para sítio de latência para o Epstein-Barr vírus. E do que depende a reativação desses vírus? É claro que é multifatorial, mas alguns fatores são bem conhecidos, tais como radiação, trauma em nervos, febre, e geralmente esses quadros de reativação mais frequentes e mais exuberantes, eles são mais comuns em imunodeprimidos. Quadros de reativação com manifestação clínica geralmente estão associados também à transmissão do vírus. Perfeito? Em relação à patogênese, né? Basicamente a gente tem transmissão ou por fluidos ou por mucosas. E também temos transmissão por via respiratória, que é menos comum, mas ela pode existir. Em relação à transmissão por mucosas, a gente tem o herpes simples, o Epstein-Barr, citomegalovírus e o HHV6 e 7. E por fluidos, a gente tem o HHV8, mas a gente sabe também que o CMV pode ser transmitido por fluidos, o Epstein-Barr pode ser transmitido por fluidos também. Então, tanto fluidos quanto lesões ativas em mucosa podem transmitir os vírus. Perfeito? E a gente tem uma lesão vírus específica nas células epiteliais inicialmente e a migração para aquele sítio de latência que eu falei anteriormente. A disseminação hematogênica viral pode acontecer, então o HHV6 e o CMV são bem descritos, uma disseminação hematogênica através de monócitos, e o varicela zoster, o Epstein-Barr e o HHV7, uma disseminação por via de linfócitos. Perfeito? Então, ótimo. Agora eu vou começar a falar um pouquinho
de cada um dos vírus, tá? Então, eu vou falar primeiro do herpes simples 1 e 2, tá? O herpes simples 1 e 2, ele é responsável pelo acometimento de pele e mucosas. Ambos os vírus, eles invadem e replicam na derme e na epiderme e fazem uma migração via axonal para os gânglios sensoriais. Então, o capsídeo viral, ele vai transitar via axônio para esses gânglios. Quais são os gânglios mais comuns? Em relação ao herpes simples tipo 1, o gânglio do nervo trigêmeo é muito importante e os gânglios cervicais superiores são bastante importantes para essa latência. Em relação ao herpes simples tipo 2, os gânglios dos nervos sacrais, de S2 e S5, servem como sítios de latência para esse vírus. A linha de resposta imune mais adequada para o controle do herpes simples é a imunidade TH1, ou seja, a imunidade celular, né, com migração de linfócitos T, é muito importante para esse controle virológico. Os linfócitos TCD8, eles evitam essa disseminação ganglionar para esses gânglios sensoriais, e a gente também tem uma imunidade de mucosa muito importante no controle dessa infecção. Basicamente, quem é responsável por essa imunidade? As células natural killer, as células B e as células T. Bem, em relação ao quadro clínico, a gente pode ter o herpes simples orofacial, que geralmente é causado por herpes simples tipo 1. A prima infecção, né? Ou seja, a primeira vez que a pessoa se contamina com esse vírus, você pode ter uma gengiva estomatite e uma faringite febril. Então, você tem uma dor de garganta e quadros de erupções cutâneas em boca, né, ou cutâneas ou mucosas, e geralmente acomete crianças e adultos jovens. A recorrência, os quadros subsequentes, ou seja, você teve a primeira infecção, o vírus migrou via axonal para o gânglio sensorial. E a recorrência, né, caso você tenha aquelas exposições que a gente já disse, radiação, trauma, imunossupressão, a recorrência vai vir com aquele herpes labial que a gente conhece, que são aquelas vesículas confluentes que fazem uma ulceração dolorosa. Em pacientes imunossuprimidos graves, ou seja, pacientes em AIDS ou pacientes oncológicos, essas lesões podem ser mais profundas, mais dolorosas, os quadros podem ser muito persistentes e é muito comum a co-infecção com cândida, especialmente quando a gente tem úlceras em mucosa oral ou em esôfago, tá? Outra complicação, uma complicação que a gente pode ter da herpes simples é a paralisia de Bell, que é quando o ramo mandibular do nervo trigêmeo paralisa, então a gente tem uma paralisia facial. Perfeito? Aqui eu trago para vocês uma foto bastante ilustrativa de vesículas. Então a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, umas 8 vesículazinhas com tendência à confluência. Então, qual que é a evolução natural dessa lesão? Formou essas vesículas, elas vão ser coalescentes, elas vão erodir e formar uma úlcera nessa região. O quadro clínico aí no paciente imunocompetente dura de 5 a 7 dias aproximadamente. Em relação ao herpes genital, a gente pode ter vesículas, pústulas e úlceras eritematosas. As vesículas, assim como na herpes labial, podem ser coalescentes. E a prima infecção, assim como a herpes labial, pode vir acompanhada de sintomas sistêmicos. Eu trago aqui essa foto de uma vagina com bastante lesões eritematosas, friáveis, úlceras. Aqui a gente não vê tanto vesículas, né? Mas nós vemos bastante úlceras. Essas lesões são bastante dolorosas. Perfeito? E eu acho importante a gente falar que a herpes genital, né, geralmente causada mais pelo herpes simples tipo 2, ela pode causar quadros de cervicite, né, com úlceras com necrose. Geralmente esses quadros são muito difíceis de serem distinguidos de infecções por Neisseria gonorrhoeae ou de Chlamydia trachomatis. Perfeito? E o Papa Nicolau, que habitualmente não procura vírus, também falha, né, nesse diagnóstico. Então, essas cervicites que não melhoram a despeito de tratamento para os principais agentes bacterianos, a gente tem que pensar também em herpes simples. Perfeito? O tratamento do herpes simples, né, o diagnóstico e o tratamento, na verdade, o diagnóstico do herpes simples é basicamente clínico. A gente vai olhar aquela lesão, ela é muito característica, pela clínica e pela história que o paciente traz, você consegue fechar esse diagnóstico. Todavia, a gente pode também dispor de métodos moleculares, o PCR, né, a reação de cadeia em polimerase tem maior sensibilidade, né, no material da vesícula
E a gente também pode fazer o teste de Tzanck. Desculpa que eu escrevi Tazanck aqui, mas na verdade é com T mudo, é Tzanck. Que é quando a gente faz um esfregaço da lesão, faz uma coloração e visualiza no microscópio inclusões nucleares das células epiteliais. O tratamento é feito com antivirais, tá? De 7 a 10 dias. O aciclovir é a droga de primeira linha aqui no Brasil por conta do preço. Ele é acessível financeiramente e tem na rede pública. Então, a gente faz 400 miligramas 3 vezes ao dia. Como opções, a gente pode usar o valaciclovir, 1 grama 2 vezes ao dia, né, que a posologia é um pouco melhor, ou fanciclovir, 250 miligramas de 12 em 12 horas. Perfeito. Passando agora para a varicela zoster, né, tipo 3. A varicela zoster é um vírus responsável pela varicela, né, a famosa catapora, e o herpes zoster, né? Basicamente, a gente pode ter uma transmissão respiratória, né, da varicela zoster, do varicela zoster, causando a varicela. A varicela, né, a catapora, é um quadro muito comum em crianças, cursa geralmente com febre e mialgia, e você pode ter um rastro cutâneo seguido de lesões cutâneas em estados variados. E isso é muito importante quando a gente vai falar de varicela. O pleomorfismo de lesão é um ponto muito importante, dá dica de que possa ser varicela, ou seja, nós temos lesões cutâneas em vários estágios. Então, você pode ter vesículas, você pode ter úlceras, você pode ter crostas ou pode ter pústulas, tá? Existe o risco, em alguns casos, de visceralização da doença, disseminação do vírus via hematogênica e acometimento do sistema nervoso central, quadros de pneumonia. Geralmente são casos graves que necessitam de internação do paciente, terapêutica antiviral endovenosa. O herpes zoster, em contrapartida, ele é causado em consequência também do mesmo vírus, né? Mas não causa um quadro sistêmico, é um quadro localizado. Trata-se de uma erupção vesical unilateral dolorosa com distribuição em dermátomos, ou seja, o herpes zoster ele segue um dermátomo, né? Ele tem uma lesão bem definida, tá? Então você vai ter também a mesma evolução. Vesículas, úlceras, crostas e cicatrização. Os dermátomos mais comumente acometidos no herpes zoster são o torácico e o lombar, são os dermátomos torácicos e lombares. A gente pode ter acometimento do quinto par, né, que você pode levar acometimento ocular, que é extremamente grave, e a gente pode ter também no herpes zoster a síndrome de Hansen-Hunt, que é quando você tem um acometimento do gânglio geniculado, e daí você vai ter dor e vesículas em meato auditivo externo, perda do paladar nos 2/3 anteriores da língua e uma paralisia facial ipsilateral. É uma complicação da herpes zoster quando a gente tem esse acometimento do gânglio genicular. Perfeito? Aqui eu trago uma foto de uma lesão de zoster. Vocês percebam que essa lesão ela segue um dermátomo, não é uma lesão desorganizada, ela pega todo um dermátomo lombar. O diagnóstico, tanto da varicela, tanto da herpes zoster, é clínico. É pela história clínica que o doente vai trazer e pelas lesões que você vai ver que você vai dar esse diagnóstico. E como é que a gente vai tratar? No caso da varicela, a gente não vai dar nenhum antiviral específico. A gente vai apenas prevenir infecção secundária. Por quê? A quantidade de lesões na pele é muito abundante e a chance dessas úlceras infectarem é bastante alta. Então, banhos com permanganato, manter as lesões secas, evitar contato, ajuda muito a prevenir infecções secundárias. Mas, quando a gente tem visceralização da doença, como eu disse anteriormente, acometimento do sistema nervoso central, acometimento de pulmões, né, pneumonites virais, a gente tem que tratar com antiviral. E aí está indicado ou aciclovir ou valaciclovir, porque o desfecho em caso de visceralização pode ser grave. No caso da herpes zoster, a gente tem que fazer um tratamento sempre com antiviral. O tratamento é com antiviral em altíssimas doses. Então, a aciclovir, pensa que no aciclovir, para o herpes labial, a gente dava 400 miligramas 3 vezes ao dia. No caso do herpes zoster, a gente vai dar 800 miligramas, ou seja, o dobro da dose, 5 vezes ao dia. A gente aumenta muito, né, a quantidade de antiviral que a gente está dando. A gente pode dar também valaciclovir, 1 grama 3 vezes ao dia.
e fanciclovir 500 miligramas 3 vezes ao dia. E para o controle da dor neuropática, que é muito importante na maioria dos casos de herpes zoster, a gente pode entrar com gabapentina para esse paciente, que ajuda muito. Inclusive, é importante a gente entrar prontamente, quando o paciente logo queixa de dor, entrar com essa medicação, porque a sequela que você pode ter do herpes zoster é a dor neuropática. Ela, se não tratada adequadamente, pode persistir mesmo após a regressão das lesões herpéticas. Bem, passando agora para o Epstein-Barr vírus, né, o herpes tipo 4, a gente sabe que o Epstein-Barr ele pode ser transmitido por secreções contaminadas, tais como saliva, sêmen, entre outras. É o agente etiológico da mononucleose infecciosa, clássica doença do beijo, conhecida por muitos como doença do beijo. Né? E doença do beijo por quê? Porque o Epstein-Barr é transmitido por saliva. Perfeito? E uma característica muito importante do Epstein-Barr vírus é que a latência dele é feita em linfócitos B, linfócitos T, células epiteliais e miócitos. Mas, ao contrário de quase todos os outros vírus da família herpes que reativam, por exemplo, eu falei do herpes zoster, eu falei do herpes simples que reativa, a reativação, no caso do Epstein-Barr, ela é muito incomum, né? Ao contrário do citomegalovírus, que eu vou falar logo à frente. Então, é um vírus que não faz tanta reativação. Perfeito? Por conta da latência em células específicas, ele tem associação com algumas doenças. Em especial, o linfoma de Burkitt, que é um linfoma de linfócitos B, e a síndrome hemofagocítica, que é quando a gente tem uma hiperativação do nosso sistema imune, e o nosso sistema imune, como o próprio nome já diz, passa a fagocitar elementos do nosso sangue. Perfeito? O quadro clínico da mononucleose, ele é bem conhecido, mas é sempre bom falar. Ele é aberto com sintomas iniciais inespecíficos, tais como cefaleia, fadiga e febre baixa. Dor de garganta e faringite geralmente ocorrem e o paciente apresenta linfadenomegalia, geralmente cervical, anterior e posterior. Racha morbiliforme pode acontecer e a hepatosplenomegalia é bastante pronunciada. O diagnóstico é clínico, todavia, no hemograma a gente pode ver linfocitose com predomínio de linfócitos atípicos e na sorologia a gente pode ter anticorpos anticapsídeo viral. É importante a gente falar que o diagnóstico é clínico, mas existem as síndromes monolíticas, ou seja, outras infecções virais que podem cursar com o mesmo quadro clínico. E quais são elas? O exemplo clássico é a síndrome antirretroviral aguda, ou seja, o HIV agudo. Mas o citomegalovírus pode fazer, a toxoplasmose pode fazer, entre outros. Então, toda vez que a gente está na frente de um quadro que parece ser mononucleose infecciosa, a gente sempre tem que pensar em Epstein-Barr, mas a gente não pode esquecer das outras causas que causam síndromes monolíticas. Ótimo, perfeito. Então, tá bom. E o tratamento é um tratamento de suporte. No caso da mononucleose pelo Epstein-Barr, não existe nenhum antiviral que a gente vai dar. A gente vai tratar o paciente com repouso, hidratação, analgésicos e antitérmicos. Em relação às complicações da mononucleose infecciosa, é importante a gente sempre lembrar do racho cutâneo, que ele pode persistir, obstrução de vias aéreas superiores por linfonodomegalia cervical, embora raro, isso pode acontecer, e aí o paciente tem que ser prontamente entubado para que não seja obstruída por completo as vias aéreas. E muito importante de ser dito é a ruptura esplênica. Como o baço fica muito grande, pessoas que passam da fase de doença e vão para uma fase de convalescência, elas devem permanecer em repouso e não realizar atividades de alto impacto. Né? Por exemplo, eu tive uma paciente no meu consultório de 17 anos que teve mononucleose infecciosa confirmada e ela lutava judô. 2 semanas após o término dos sintomas sistêmicos dela, ela falou: doutor, posso voltar às atividades? Não. Por quê? Porque ela ainda tinha um baço palpável. Você tem que esperar a regressão do baço para orientar o seu paciente a voltar às atividades. Caso contrário, existe sim a chance de ruptura esplênica. E a ruptura esplênica é dramática, porque ela acarreta num sangramento de grande monta. Em relação ao citomegalovírus, né, o CMV, que é o herpes vírus tipo 5, ele na minha opinião, é o vírus mais complexo de toda a família herpes viridae, né? E ele é bastante associado a quadros de imunossupressão grave. Vou falar um pouquinho mais para frente. A transmissão dele é por secreção, então saliva, sêmen, contato com sangue. Geralmente a primo-infecção acontece na infância com sintomas inespecíficos.
quadro monolike, sintomas flu-likes. E esse vírus, ele vai fazer latência em células dendríticas, monócitos e megacariócitos. Como eu disse, ele está bastante associado a quadro de imunossupressão grave, especialmente transplantados de órgãos sólidos, transplantados de medula óssea e pacientes sem AIDS. É importante a gente falar dos transplantados de medula óssea, dos transplantados de órgãos sólidos, por quê? Por exemplo, eu tenho uma insuficiência renal crônica e preciso de um rim. E eu fiz a minha sorologia para CMV e ela veio negativa, ou seja, eu nunca tive contato com citomegalovírus. O meu irmão, que é o meu doador, ele tem toda a compatibilidade para doar o rim para mim, ele fez a sorologia dele e ele é IgG positivo para CMV. Ou seja, ele já teve o contato com o vírus. Quando eu receber o rim do meu irmão, existe a chance de eu desenvolver prima infecção pelo citomegalovírus, porque existe a chance desse rim ter inclusões virais e ter CMV em latência nesse rim, porque o meu irmão já teve contato com o vírus. Ah, então por que você não procura um doador que seja IgG negativo para citomegalovírus? Porque mais de 50% da população é positiva para IgG, já teve contato com o vírus. Então, se eu for excluir todo mundo que já teve contato com o vírus para receber um órgão, as chances diminuem sobremaneira. Então, vale mais a pena a gente aceitar esse risco e ficar de olho para tratar prontamente uma prima infecção por citomegalovírus nesses doentes. Perfeito? Bem, ela é uma doença espectral na reativação, então ela pode causar pneumonite, pode causar esofagite, pode causar colite, hepatites, encefalite e retinite, entre outros quadros, né? Polirradiculopatia, né? Acometendo o sistema nervoso central. O diagnóstico ele é feito basicamente a partir do PCR quantitativo, que nem sempre tem relação com a atividade viral, e isso é um grande problema, né? Porque não existe um corte de valor de PCR quantitativo que a gente fale, a partir deste valor, é citomegalovírus doença e vale a pena tratar, né? Então é muito desafiador o diagnóstico de citomegalovírus. E nos casos que é possível, a biópsia da lesão ativa ajuda. Então, por exemplo, pacientes sem AIDS com odinofagia, que você faz uma endoscopia digestiva, biopsia uma úlcera que tem no esôfago dele, e você vai lá e olha no microscópio e vê inclusão citomegálica, ótimo. Isso é o padrão ouro. Você está vendo o vírus ali, a lesão viral. Então, você vai tratar esse paciente. Nem sempre essa biópsia é factível. Então, a gente tem que tratar de acordo com evidências clínicas, qual doente que você está olhando, né? E a questão do PCR pode ou não te auxiliar. O tratamento do citomegalovírus é feito principalmente com o ganciclovir, mas o valaciclovir e o foscarnet estão indicados. O aciclovir, que é utilizado em quase todos os vírus da família herpes, ele não é ativo contra o citomegalovírus. Então, o aciclovir não está indicado em caso de doença por CMV. Perfeito? Isso é muito importante da gente saber. E por último, porém não menos importante, como eu avisei, eu ia pular o HHV6 e V7, né? Eu trago para vocês o HHV8, que é responsável pelo sarcoma de Kaposi. Basicamente, ele é um vírus muito relacionado à oncogênese, né? Ele tem genes com importantes papéis na oncogênese. Fica em latência nas células B. A gente tem esse gene LANA, que exerce um efeito na regulação da transcrição e do crescimento regular. Além disso, a gente tem a ciclina D viral, análoga humana. A ciclina D humana, ela regula o crescimento celular. Então, ela controla para a gente não ter um crescimento celular desorganizado. A ciclina D viral é muito parecida com a humana, mas ela não é reconhecida por esses inibidores de crescimento celular. Ou seja, a partir do momento que a ciclina D viral está em ação, a multiplicação celular acontece de uma maneira desenfreada. E o outro gene, e existem outros genes também que inibem a apoptose dessas células infectadas. Por quê? O nosso sistema imune ele é muito inteligente. As células que estão infectadas são rapidamente reconhecidas pelo sistema imune e elas entram em apoptose. Mas o HHV8, o herpes vírus tipo 8, ele consegue evadir, ele consegue transcrever proteínas que inibem essa apoptose e essas células defeituosas vão continuar se proliferando.
O quadro do sarcoma ele depende de quadro de imunossupressão e é muito importante a gente lembrar que a imunossupressão AIDS é a mais significativa para quadros de sarcoma. A transmissão é sexual por saliva e a gente tem quadro de máculas, pápulas e nódulos. Esses nódulos inicialmente são violáceos devido à alta vascularização, tornando-se marrons por depósito de hemosiderina. A gente tem algumas variantes do sarcoma, variantes clássicas, que é classicamente lesões em membros inferiores com quadros indolentes. A variante endêmica, que você tem o corpo inteiro acometido por essas pápulas e nódulos e tem a adenomegalia multifocal grave. E o epidêmico, que é o mais comum, que é o associado ao HIV/AIDS. Ele é muito agressivo porque ele visceraliza. Você não tem só lesões cutâneas, você pode ter lesões de pele, trato gastrointestinal e trato respiratório. Existe também o iatrogênico, que é o pós-transplante, que não é importante a gente falar aqui. Em relação ao diagnóstico do sarcoma, ele é feito por biópsia, né? Você vai fazer um anátomo patológico, fazer uma lâmina, e o tratamento para pacientes em AIDS, a terapia antirretroviral, muitas vezes, quando você tem poucas lesões, menos de 20 lesões cutâneas, só terapia antirretroviral com melhora da imunidade de células T dá conta desse sarcoma. Agora, quando você tem múltiplas lesões cutâneas, você tem que fazer estadiamento desse paciente com broncoscopia, tomografia de tórax, endoscopia, colonoscopia, para avaliar o acometimento visceral. E nesses pacientes com sarcoma disseminado, aí ele não vai fugir da quimioterapia. A quimioterapia tem que ser realizada com antraciclinas lipossomais. Perfeito. Aqui eu trago uma foto, né, de dois momentos do sarcoma. Aqui um momento mais inicial, porque a gente vê essa placa mais arroxeada, ou seja, com uma hipervascularização. E aqui no momento mais final, que são essas pápulas bastante amarronzadas devido ao depósito de hemosiderina. Perfeito. Pessoal, eu quis trazer aqui brevemente para vocês algumas características dos vírus da família Herpes viridae. Eu espero que vocês aproveitem isso. Leiam os capítulos que eu deixei da biblioteca virtual para complementar o estudo e tragam as suas dúvidas, tanto na hora que a gente for discutir ao vivo na segunda-feira, ou se vocês quiserem me enviar por e-mail dúvidas, eu também respondo à vontade. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem bem, se cuidem. Até logo!